Olá, muito bom dia. São 9 horas da manhã, 9 da manhã, nesse 22 de julho de 2020. 22 de julho de 2020. Choveu à noite, né? Choveu aqui em Arapiraca, choveu. E aí, onde você mora? Choveu também? Agora, 21 graus aqui em Arapiraca, céu, segundo a meteorologia, céu limpo. Tem nuvens, maravilhoso. Porque o céu tá maravilhoso. O céu sempre é maravilhoso. Tem essa de que tá nublado, o tempo tá feio. Não. Tá sempre maravilhoso. Previsão 18 graus, a mínima 27, a máxima hoje aqui em Arapiraca. Amanhã vai ser nublado, hein? Pode preparar de novo o guarda-chuva. Bom dia para você que está chegando aqui com a gente agora. Que maravilha começar o dia já nessa companhia. Ah, Felipe, Antônio Alves de Melo, Neto. Neto, vamos conversar, hein, Netão? Olivia Tenório já está por aqui. Vou chamar daqui a pouquinho para a gente bater um papo. Maisinha Almeida, Beatriz Júlia, Mônica Ramon Tenório, José Around the World. Falei certinho, José, hein? Gastei meu inglês agora. Rosângela Carvalho, é, forma Enfer. Isso aí, Rosângela Carvalho Arquitetura, que é secretária de Cultura, Lazer e Juventude aqui de Arapiraca. O Neto já está preparado ali para as perguntas e já tem experiência com muitos trabalhos em Brasília, já foi candidata aqui em Alagoas, em Maceió, pelo MDB esse ano, é pré-candidata a vereadora da nossa querida e belíssima capital, Maceió. Vou trazer aqui para conversar com a gente no tempo livre desta quarta-feira, 22 de julho de 2020. Olivia Tenório, já fiz o convite aqui, Olivia, fique à vontade, viu? Para a gente bater um papo, para a gente conversar, trazer mais informações. O Neto já está prontinho aqui para mandar perguntas. Enquanto isso, eu já vou trazer informações a respeito dessa pandemia aqui em Alagoas. Olá, Bom dia, bom Olivia, tudo dia. jóia? Deixa eu aproveitar, tá, Olivia, já mandar aqui os números do boletim, do atual boletim epidemiológico. Esse é o famoso derruba repórter epidemiológico, para não se atrapalhar. São 50.951 casos confirmados, 953 suspeitos, 44.863 casos recuperados, número importantíssimo, 1.428 óbitos. Olivia Tenório, seja bem-vinda ao Tempo Livre na TV Liberdade, a primeira de muitas entrevistas. Pode se preparar. Amém. Tudo bom, Tony? Primeiro Tudo eu queria aqui jóia? agradecer esse espaço, gente. É muito importante que a gente venha aqui, tanto para ouvir um pouquinho através de vocês, é maravilhosa, parabéns pelo projeto, mas também para a gente ter essa oportunidade, né, de conversar, de tirar dúvidas, de explicar um pouco sobre o trabalho que a gente já desenvolve e o trabalho que a gente quer desenvolver. Então, obrigada, Tony, pelo convite. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu estou brigando aqui, Olivia, com. Estou tentando fixar. O Instagram tem dessas. Ah, fixou, finalmente. Olivia, vamos falar um pouquinho da história de Olivia Tenório, para que o pessoal que está chegando agora e tal também possa conhecer um pouquinho mais. Porque se eu for falar a ficha corrida de Olivia, no bom sentido, tá? A ficha corrida no bom sentido. Vai demorar, o Instagram vai derrubar a live e tal, enfim, por causa do tempo. Mas me ajude aí. Conte um pouquinho da sua história. Tony, você é maravilhoso. Mas, então, é até engraçado, porque mesmo sendo muito nova, eu já passei por muita coisa, né? Eu, desde pequena, sempre fui apaixonada por direito. Meu pai era delegado quando eu era mais nova. E quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, ele entrou na política, né? Se tornou, foi eleito deputado. Então, sempre vivi nesse Quem meio, é? sempre... Francisco Tenório. Ah, Então, sempre vivi nesse meio, sempre fui apaixonada e sempre tive a certeza de que eu queria fazer algo nesse sentido. Não sabia se entrando na política, se sendo advogada, mas que com certeza seria nessa linha. Então, comecei a estudar comecei a estudar nesse sentido. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu mudei para Brasília. E quando eu estive lá, comecei a ver uma política diferente, que em Brasília as coisas sempre foram, por ser uma cidade um pouco mais fria, com pessoas do Brasil todo, sempre foi um pouco diferente. Então já comecei ver um jeito diferente de fazer política, tendo aquele calor ainda, tipo, que eu aprendi com os meus pais, aquele calor do Nordeste, mas agora com a visão um pouco mais voltada para o macro,
uma visão mais voltada para uma educação de qualidade, que viesse resolvendo os problemas da base, pensando no longo prazo, claro, sempre resolvendo uma coisa pequena aqui e ali, mas pensando no longo prazo. Então, com essa mentalidade, entrei na faculdade de Direito, me formei em 5 anos, fiz o curso sem nenhuma reprovação, tudo direitinho, porque sempre fui uma aluna nerd, sempre gostei de estudar. E assim que me formei, pensei, não, quero advogar, é minha paixão, vou para a área penal. Sempre gostei muito do direito da mulher, realmente, em defender esses novos direitos que vinham surgindo, que a gente sabe que ainda é uma luta muito grande, mas que está no caminho certo. E aí, em 2016, surgiu a oportunidade. Eu trabalhava com o deputado Ronaldo Lessa e ele me apresentou a possibilidade de ser candidata a vereadora em Maceió, pelo PDT. E eu pensei, poxa, acho que vou unir o útil ao agradável. Já gosto de direito. Já tô aqui mesmo, né? Já tô. Justamente, já trabalho na área legislativa, tenho meus bons contatos aqui que eu conheci, né? Não apenas pelos meus pais, mas pelo trajeto que eu estava formando em Brasília. Sim. Aí eu pensei, vamos tentar, vai que eu gosto. E aí me apaixonei. Não obtive êxito na primeira eleição, mas tive uma votação fantástica. Eu tive 4.700 votos. E aqui em Maceió, isso é muita coisa. É muito complicado a eleição de vereador, porque a gente sabe que muitas pessoas são candidatas porque acreditam que podem fazer essa diferença. E eu pensei, eu sou mais uma que acredito, então vou lutar por isso. Depois disso, trabalhei na Secretaria de Esporte, era Esporte, Lazer e Juventude. Então, trabalhei diretamente com a juventude, identificando os problemas, procurando políticas públicas para a gente tentar melhorar a vida. Fizemos a primeira semana da juventude, fomos para os bairros mais carentes de Maceió, tentando passar motivação, tentando colocar em contato com o Cine Maceió, que era para conseguir o primeiro emprego. A gente começou a trabalhar nesse segmento de realmente ajudar a vida do jovem que estava começando a ganhar experiência. Logo após, fui para a candidatura de deputada federal. Sabia que era um desafio muito grande, mas também sabia que se a gente tem o que melhorar, a gente tem que correr atrás, não pode desistir. Trabalhei na Secretaria de Turismo junto com o secretário Rafael Brito, aprendi muito com ele, comecei a ver um mundo diferente, comecei a identificar que no turismo não é apenas para os outros, não é apenas uma coisa de lazer, muito pelo contrário. Aqui em Alagoas é o que mais movimenta a renda, é o que mais gera emprego. Então, eu identifiquei a importância de a gente investir em turismo, de a gente investir em trazer novas pessoas para conhecer as belezas, as paixões que temos em Alagoas. E com todo esse aprendizado, com todos esses caminhos que eu fui traçando, que eu fui passando, eu comecei a identificar mais ou menos uma área que eu quero trabalhar, que realmente é na política macro, é na política a longo prazo, é fazendo circular renda no estado, fazendo circular renda aqui em Maceió, fazendo com que mais empregos sejam gerados e que as pessoas comecem a se tornar mais críticas, tanto do poder público quanto de si mesmas, para a gente conseguir melhorar a situação de vida de todas as pessoas a longo prazo. Não depender apenas de um emprego público, não depender apenas de um favor, mas a gente ter a certeza que a gente consegue melhorar e que o Estado vai estar aqui apenas para amparar, porque a longo prazo a gente sabe que não vai precisar tanto assim do Estado. Ô, Lívia, depois que eu vim parar nas redes sociais, eu parei de ser entrevistador, sabe? Eu fico só batendo papo, sou intermediário aqui desse público maravilhoso da TV Liberdade. Aí, então, vamos começar essa sabatina aqui da galera. Rosângela Carvalho, Arquitetura, que é secretária, a Rosângela é secretária de Cultura, Lazer e Juventude aqui de Arapiraca. Ela já mandou a primeira pergunta. Como você vê a importância da cultura na gestão pública? Gente, amei a pergunta. Rosângela, obrigada aqui por estar participando com a gente. Gente, ao falar de cultura, muitas pessoas também têm o costume de errar e pensar é só lazer, é só diversão. Não, gente. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma herança histórica, de cuidar de tudo aquilo que nossos antepassados criaram, eles fizeram acontecer. Então, daí a gente começa a mostrar a nossa identidade. Através da cultura, as pessoas começam a cuidar mais da saúde mental, a gente começa a gerar mais criatividade, a gente começa a levar um pouco mais de prazer para as pessoas, porque não dá para a gente viver uma vida sempre séria, sempre de cara feia. Então, quando a gente começa a levar isso para as pessoas e fazer disso um meio de vida, a gente começa a perceber a importância. Dentro da cultura, a gente encontra apresentações teatrais, a gente encontra o artesanato, que é uma fonte de renda muito importante aqui em Alagoas. E sou suspeita a falar, claro,
mas acredito que é um dos mais bonitos que a gente tem. Inclusive, sempre tem alguns jogados aqui no meio da casa. Eu acho que a nossa cultura tem que ser cada vez mais valorizada. É a nossa identidade, é o nosso diferencial e é o que faz a gente conseguir se manter são nesse mundo de louco, nesse mundo dinâmico que a gente está vivendo. Acredito muito que a cultura deve ser cada vez mais valorizada e deve ser cada vez levada mais para o mundo afora. A cultura alagoana é maravilhosa. O artesanato de Arapiraca é fantástico. Eu tive a oportunidade de ir para aí no ano passado com o governo presente e a gente conseguiu mexer algumas carteiras do artesão que já faz com que movimente ainda mais. Eu sou apaixonada e acredito que a gente deve investir cada vez mais nesse segmento. E até descobrir novos talentos, né? Olha, como você começou falando aí a respeito da juventude, de que descobrir, talvez ele esteja escondido ou invisível, porque também não vê muita possibilidade. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, com meu artesanato e tal, se eu tenho que ter renda para sustentar minha família, se eu tenho que ter... Muitos deles já são arrimos de família, né? E precisam, de fato, ter alguma renda mensal e tal, fixa, e que possa variar, mas que tenha aquele mínimo ali que ele possa ajudar a levar a feira para casa. Né? Isso mesmo, tem muitas pessoas que ainda confundem e falam que o artista é o vagabundo que não tem o que fazer. E muito pelo contrário, gente. Você trabalhar com arte, você trabalhar com cultura é muito difícil. Exige muito estudo, exige muito treino, exige muita dedicação. Mas além do trabalho, além de você continuar se esforçando, você continuar se profissionalizando, também tem um pouquinho de dom, né? Eu mesma já aceitei que eu nasci para enaltecer a arte, para valorizar a arte, mas para ficar só como telespectadora. Mas é algo muito difícil e muito essencial, gente. O que seríamos nós sem a nossa cultura? O que seríamos nós sem o nosso histórico, sem a história do nosso estado, a história da nossa cidade? É muito importante. E isso tem se perdido muito por conta desse pensamento. Lá, a minha família de parte de pai, a família Tenório, é de Champreta. Não sei se todos vocês conhecem, mas é uma cidadezinha pequena e deliciosa. Essa época tá fria, essa época do ano é uma delícia. E lá em Champreta, a gente tem um esporte chamado cavalhada, que é um dos poucos... e Champreta é um dos poucos municípios aqui em Alagoas que ainda acontece a cavalhada. E isso tem se perdido, porque os pais não têm mais passado para os filhos, não tem uma escolinha, as pessoas não têm a mesma vontade de aprender, porque acham que é uma coisa passada. E, gente, não é, sabe? É uma coisa que movimenta a economia, que leva turismo para o local, que faz com que as pessoas também tenham essa nostalgia, que se divirtam. E tudo isso é importante, tudo isso faz parte da nossa vida. E como você bem disse aí, e a Rosângela até comentou da questão do patrimônio histórico, mas tudo está relacionado, no final das contas, ao turismo. Cultura e turismo estão juntos aí, né? É uma relação não vou dizer nem próxima, mas é uma relação colada e tal, para que a economia possa ser movimentada. Isso mesmo. Eu vi que a Rosângela está falando aqui que cultura é presa de investimento. Com certeza, Rosângela, a gente precisa começar a investir mais, sim. Mas uma coisa que eu sempre gosto de conversar é que além de a gente criar um investimento, além de a gente criar políticas públicas para aumentar o segmento, a gente tem que criar a maturidade das pessoas. A gente tem que motivar. A gente tem que passar para a população também a importância daquilo. Porque eu acho que de nada vale eu designar uma verba, eu criar uma lei, se não tiver pessoas para utilizar isso. Então, acho que tem que ser em paralelo. A gente precisa, sim, aumentar o investimento em cultura, a gente precisa, sim, demonstrar essa importância que a gente sabe que tem, mas, ao mesmo tempo, entendam que é ao mesmo tempo, um não exclui o outro, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente tem que começar a mostrar para as pessoas a importância de se trabalhar com isso, a importância de fazer o seu dom ir para o mundo. E não de você aprisionar aquilo, não de você ter medo de trabalhar com aquilo. É mostrar que se você é bom, que se você vai se esforçar, se você gosta disso, é possível trabalhar com isso e é possível crescer com isso, para não só aqui para o nosso estado, mas para o Brasil todo, para o mundo todo. O que a gente vê é que é muito possível, mas precisamos mudar a mentalidade, eu acho que principalmente aqui do Nordeste. Que as pessoas ainda são muito fechadas naquela coisa de só isso que vai dar certo, tem que ser doutor,
tem que ser advogado, senão não tem futuro. E não, gente, tem sim. É só a gente começar a investir nisso e mudar um pouquinho a mentalidade ainda que a gente tem aqui. Flávia Santos dizendo aí, é preparada, inteligente, cativante, generosa, desenvolve bem Obrigada. qualquer assunto. Tem muita gente aqui, eu vou mandar um abraço para todo mundo. O Antônio Alves de Melo Neto, que é nosso consultor, ele diz como é bom ver alguém que sabe de fato definir o que é cultura. Bacana essa participação. Parabéns, Olívia. Lucas Pedrosa. Parabéns, Olívia. Acompanhando o Obrigada, trabalho e a gente. desenvoltura de pessoas como você, que não nos deixa perder a fé e a esperança na política. E aí tem uma questão aqui, a Rosângela comentou, a Olívia já falou sobre o investimento na cultura. Tem uma questão que me chama a atenção, Olívia, é de como você desponta como uma participação não só, assim, são duas vertentes, não só como mulher, mas jovem. É o que hoje a política mais pede, mais clama, a participação feminina nas decisões, nos parlamentos, no poder executivo, nas tomadas de decisões, de tomar as rédeas. Poderes às mulheres, Olívia. Olha, eu fico muito feliz em ouvir você falando isso, Tony, porque eu sei que você é um grande influenciador. A nossa luta, na verdade, é levar essa mensagem. A gente não está aqui, a luta das mulheres não é para falar que somos melhores ou piores, não é isso. É para mostrar que somos iguais, que temos nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, que temos nossa força, que não somos o sexo frágil, como costumavam falar antes. Muito pelo contrário, nós somos muito fortes, nós somos guerreiras e nós viemos aqui mostrar isso. Mas a questão é que é muito difícil nós conseguirmos levar essa mensagem, a gente conseguir levar as nossas ideias, quando a gente percebe que no Congresso Federal, que vou falar especificamente da Câmara dos Deputados, que são 513 parlamentares, a gente tem 15% apenas, a gente tem 70 mulheres lá fazendo leis. Então, como é que eu posso garantir que vou ter uma lei eficaz, que vai me proteger em um país que a gente sabe que ainda é machista? Como que eu posso garantir essa proteção, garantir o meu direito, garantir que eu vou estar fazendo leis boas para esse segmento, se eu tenho 15% apenas de mulher lá dentro, enquanto a gente olha dados do IBGE, que da nossa população, 55% é composta de mulheres. Então, acho que está faltando representatividade. Eu não acho que somos melhores nem piores. Eu só acho que somos um segmento com suas peculiaridades, com pensamentos diferentes, com vertentes diferentes e que precisamos ser mais representadas lá dentro. Essa luta que a gente vem trazendo. A gente sabe que ainda vive em um país muito machista, infelizmente isso é muito verdade, onde o homem pode fazer tudo e a mulher tem que se respeitar, tem que usar roupas que se deem ao respeito, que sejam sérias o suficiente, tem que se portar dessa maneira. Mulher não pode usar shortinho, mulher não pode beber, mulher não pode fazer nada porque já é tabelada como pessoa que não presta. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, ainda existe esse tipo de preconceito e a gente tem que acabar com esse preconceito. Mas como eu vou fazer isso se as mulheres estão trancadas dentro de casa? Se as mulheres têm medo de sair na rua e ser violentada? Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas que barrem isso, que mudem essa mentalidade, que puna quem não respeita. A gente precisa explicar para as pessoas que eu me respeito, independente da minha roupa, independente da minha profissão, independente de quem está do meu lado. A gente sabe que é uma dificuldade e é por isso que eu peço representatividade. Eu preciso de homens lá dentro, sim, mas eu preciso de mulheres, preciso de gays, preciso de jovens, preciso de adultos, preciso de negros, preciso de brancos. Eu preciso representar toda essa diversidade que a gente tem no Brasil para conseguir ter leis que vão abarcar toda a nossa diversidade. O Brasil é um país tão colorido, um país tão diversificado e a gente consegue, por incrível que pareça, ter um perfil nos cargos de chefia, que são homens brancos e velhos. Gente, assim a gente não resolve o problema, assim a gente não abraça todo mundo, assim a gente não consegue evoluir o tanto que o Brasil precisa evoluir. Exatamente, a gente precisa de representatividade de todos os setores possíveis e imagináveis para que se possa ter ideia e para que se possam lançar ideias e essas ideias, como você falou, serem protetoras dessas
desses setores. O Antônio Neto, que é aí de Maceió, a gente tem uma audiência maravilhosa aqui no estado todo, e Maceió tem uma participação muito maravilhosa. O Antônio Neto, ele está perguntando aqui, qual a dificuldade em implantar métodos de transporte alternativo em Maceió? Temos ciclovias que saem de nenhum lugar e vão a lugar nenhum. Ciclovia na Fernandes Lima é uma possibilidade? Já chegou Então, a... é até engraçado ouvir essa pergunta, porque é muita coincidência que essa semana ainda eu tive uma reunião com o Renan Silva, que é quem cuida de toda essa parte de planejamento dentro do Detran Alagoas. Então, eu posso responder que sim, é possível a gente ter ciclovia na Fernandes Lima, é possível a gente melhorar sim o trânsito aqui dentro, a gente criar transporte alternativo, tudo isso é possível. Mas, para que isso aconteça, é primordial que a primeira coisa a ser feita seja uma atualização do plano de desenvolvimento aqui de Maceió. O plano era para ter sido atualizado em 2015 e até hoje não foi feito. E sem esse planejamento de escoamento das nossas vias, a gente não sabe para onde vai crescer. A gente não sabe, não vai ter um estudo para fazer uma ciclovia, não vai ter um estudo para saber se é necessário fazer um implemento de uma nova via, se seria viável ou não trazer um metrô para Maceió, o que nesse momento eu não acredito que seja, mas acredito que precisamos nos preparar para o longo prazo. Tudo isso é necessário. Para fazer isso, esse plano diretor exige que a gente faça um investimento maior na SMTT e no Detran, para que, em conjunto, eles possam trabalhar fazendo as obras necessárias. Porque uma coisa que a gente vê muito, na verdade, e é uma triste realidade não só de Alagoas, mas do Brasil, é que chega uma pessoa despreparada, quer mostrar serviço, faz qualquer obra sem estudo, faz qualquer obra sem analisar o plano diretor para isso, e a obra, é como ele disse, é uma ciclovia que vai de lugar nenhum para a terra de ninguém. Não adianta. Tem que ser feito, tem que ser investido de maneira qualitativa. Que a gente analise, que a gente faça um estudo para poder abrir com essa segurança de que vai dar certo. Eu estou tendo um bom contato com eles, eu acho. Toda essa questão de mobilidade urbana é extremamente importante. Eu vivo aqui em Maceió, uma cidade que é pequena, mas está com o trânsito de São Paulo. É absurdo imaginar isso. Teve um dia desse que eu estava em uma reunião no Farol e precisava ir para o aeroporto, que eu ia pegar um voo. E eu demorei 3 horas para chegar no aeroporto, do Farol para o aeroporto. Eu olhei, gente, eu estou em São Paulo. Preciso mais nem viajar, já cheguei. E Não tinha tudo nenhum isso voo, né? acontece. Não tem nenhum voo ali do Farol para o Exatamente. aeroporto, né? Não precisou, gente. Já tinha chegado e não estava sabendo. Mas a questão é essa, porque foram obras feitas muito nas pressas para mostrar serviço e obras feitas sem um planejamento, sem um estudo adequado. E tudo isso atrapalha. Quando a gente olha o transporte público que a gente tem aqui em Maceió, é um transporte público que não tem uma qualidade que deveria ter. Então, o que as pessoas fazem? Em vez de andar naquele ônibus lotado, que demora porque não tem porque a via de ônibus ainda é muito pequena. Eu vou comprar minha moto, eu vou comprar meu carrinho aqui. E isso começa a encher as nossas vias, começa a gerar um trânsito absurdo, começa a piorar a qualidade das nossas vias, porque é muito carro andando, começa a piorar a qualidade dos nossos ônibus, porque as pessoas param de utilizar, param de gerar renda, consequentemente não tem investimento e começa a gerar um ciclo de coisa ruim acontecendo. E a gente precisa quebrar isso. E conversando com o Renan, ele me apresentou os argumentos e eu concordei com ele. Que o primeiro ponto a se fazer é um novo plano diretor e o segundo ponto é o investimento adequado para a SMTT e para o Detran trabalharem em conjunto. Perfeito. Marcos Alves, qual será o impacto, principalmente no turismo, com esse problema de uma pandemia? Então, gente, o impacto foi gigantesco, né? Eu estava conversando ontem com o Thiago Falcão, presidente da Abrazel aqui de Alagoas, e ele estava falando que nessa reabertura, que começou na segunda-feira, já teve uma porcentagem de 30% a 40% de bares e restaurantes aqui em Maceió que não reabriram porque não tinham condições de reabrir. Porque nesses 4 meses e 2 dias de quarentena que passamos, eles chegaram a declarar falência porque não conseguiram se sustentar. E a perspectiva é que nesse próximo mês, mesmo com essa reabertura, muitos empreendimentos venham a fechar. E, gente, isso é um impacto muito grande. Alagoas
é um estado com muita coisa a oferecer, então que vive com uma grande porcentagem no turismo. Por exemplo, um dado que é importante. No final do ano passado, na temporada de cruzeiros, só de cruzeiros que tivemos aqui em Maceió, a gente movimentou em 3 meses mais de 17 milhões de reais aqui em Alagoas. 17 milhões de reais. A gente está há 4 meses parado. Então, imagina o tanto de dinheiro que a gente já deixou de circular aqui dentro. E isso, gente, de novo, quando eu falo de turismo, não é apenas para quem vem, é para a gente. É um dinheiro que circula aqui dentro, é um dinheiro que a gente pode investir em saneamento básico, que a gente pode investir em uma infraestrutura melhor, que a gente pode, através dos impostos, aplicar em uma educação com mais qualidade. É emprego que está sendo gerado aqui dentro. E quando eu falo emprego, não é dos grandes empresários, não. É do pessoal que vende coco na praia, é do pessoal que vende seu acarajé, é de Uber que está circulando, é de táxi, é de pessoas que começam a trabalhar nesse segmento. Alagoas, basicamente, trabalha... Não vou nem falar tanto de Alagoas, porque a gente sabe que no interior temos outros pontos positivos. Mas Maceió, metade de Maceió, trabalha em função do turismo. Então, a gente teve um impacto muito grande, muito desemprego, muito dinheiro que deixou de circular, muitos empreendimentos fechando. Então, a gente percebe que estava realmente na hora de reabrir, porque as pessoas, ao invés de morrer do Covid-19, que a gente sabe que é uma pandemia devastadora. Uma coisa que a gente nunca viveu, né? Que a nossa geração nunca viveu. Mas as pessoas estavam deixando de morrer disso e, infelizmente, estavam morrendo de fome, estavam morrendo de depressão, porque estavam sem emprego, estavam sem ter condições de pagar as contas de casa. Então, a gente precisa achar um meio termo. Agora que conseguimos estruturar os nossos hospitais, agora que conseguimos abrir mais leitos e que não está mais superlotado, que a gente tem condições de cuidar da população, estava assim na hora de reabrir, de fazer a economia voltar a circular, de fazer nossos cidadãos voltarem a ter emprego, voltarem a cuidar da saúde mental, porque ninguém aguentava mais ficar trancado dentro de casa. Eu acho que o impacto foi muito mais do que econômico, mas a gente está agora correndo atrás para resolver esse problema. Tem uma mensagem aqui, não sei se você conhece a pessoa, deixa eu ver aqui, ó, deputado Francisco Tenório. Olívia, parabéns a você e ao Tony Medeiros por discutir os novos rumos para nosso estado. Qual o modelo que você tem eu vou usar o nome que a gente conhece aqui no interior, Chico Tenório. Gente, o deputado Chico Tenório é um pai fantástico. É engraçado que eu converso muito isso com ele, que meu pai foi criado no Chã Preta, no interior de Alagoas, no interior do Nordeste. E mesmo assim, eu vejo ele como uma pessoa com a cabeça lá na frente. Talvez pelo fato de ter muitas filhas mulheres, isso fez com que ele fosse abrindo mais a cabeça. Mas mesmo com toda uma situação de vida que faria com que ele fosse uma pessoa bronca, um homem machista, que não ajudasse nada, ele foi uma pessoa que me deu a liberdade de viver a minha vida, de construir a minha história, de construir o meu destino. Ele sempre me auxiliou do lado, como um professor, como um mestre, como um amigo, como um conselheiro. Ele nunca foi aquela pessoa que falou, faça isso porque eu tô mandando e tchau. Não. Ele falava, filha, tem esses dois caminhos. Tem esse lado positivo, tem esse lado negativo. Faça o que a sua consciência acha melhor. Então, por conta dessa liberdade que ele me deu, por esse aprendizado que ele me deu, hoje eu vejo meu pai como um conselheiro. Ele me dá ótimos conselhos, ótimos argumentos. Nós temos ótimas discussões também, que somos dois cabeças duras, a gente fica batendo um na cabeça do outro. Mas ele me ensina muito, ele me ajuda muito, ele é um grande exemplo para mim, não apenas de político, mas de homem, de pessoa honesta, que gosta de ajudar, que tem um coração gigantesco. Quem não conhece meu pai, olha para ele, imagina um homem bruto, um homem mau, de cara fechada, mas quem para conversar com ele meia hora morre de rir, descobre que ele é um grande brincalhão, uma pessoa da resenha mesmo, da brincadeira, que gosta de tomar o seu whiskyzinho, que gosta de aconselhar, de conversar sobre tudo. Então ele é um grande mestre para mim, que me ensina demais, demais mesmo, e ao mesmo tempo me dá a liberdade de ser quem eu sou. Gosto até de brincar, que eu acredito que sempre que eu ligo para ele tem um mini infarto. Porque ele pensa, meu Deus, lá vem dor de cabeça, lá vem bronca. É bronca. É bronca. Porque eu sempre ligo para ele quando eu discordo de alguma opinião, quando eu acho que ele está errado, quando eu acho que tem que seguir um caminho diferente, ou quando eu preciso de ajuda para ele ir lá brigar junto comigo. Então eu acredito que sempre que eu ligo para ele, ele pensa, meu Deus, lá vem.
Mas é um grande exemplo para mim. Um grande Ah, exemplo mesmo. Olivia, tu arrumaste confusão onde dessa vez? Certeza que ele pensa isso toda vez que aparece meu nome no telefone. Ó, já que a Olivia falou e que falou tantas qualidades a respeito do deputado Francisco Tenório, deputado, queremos o senhor aqui também, viu, para a gente jogar conversa fora. Não precisa ser assim, né? Tão. A gente tem que jogar umas conversas fora também, falar sobre cultura de Chã Preta, falar sobre outras atividades aí. São tantos anos, né? São tantos anos na vida política, então a gente tem muita coisa para conversar. O Antônio Tem Alves de muita Mello. história para contar, com certeza. Inclusive da época de delegado, quero saber da época de delegado dele. Andar Vocês nas vão vias de. gostar, Ó, já, o convite está feito. Vocês façam por gentileza essa ponte. com certeza. Andar nas vias de Maceió é um trabalho de paciência bíblica. Albertina Roque, parabéns, Olivia. Tem outros parabéns aqui também, tá, Olivia? Porque se eu for ler todos também, a gente vai. Ai, gente, eu Edith queria Costa. agradecer o carinho de vocês, de verdade. A Edith Costa. Essa pandemia prejudicou todos os setores, não só o nosso município, estado e país, mas no mundo inteiro, infelizmente. Tá aprendendo, tá trocando o pneu com o carro andando, né, Olivia? Exatamente. Essa pandemia, eu acho que fez a gente, ao mesmo tempo que fez a gente sofrer com muita coisa, fez a gente aprender também. Meus pais sempre me falaram aqui dentro de casa que é no momento de crise, que é no momento de problema, que surgem as melhores ideias, que a gente se reinventa. Então, estou tentando focar nisso também para ter essa esperança, para ver essa luz no fim do túnel. Mas a grande verdade é que prejudicou tudo. Prejudicou todos os setores. A gente está vendo as pessoas andando na rua com medo, estão na dúvida se pegam coronavírus ou se pegam depressão. As pessoas estão cansadas, a economia parou, empregos foram perdidos, não apenas o turismo parou, mas a gente viu também que as grandes empresas pararam, as multinacionais, que a circulação de mercadoria também diminuiu, porque as pessoas não têm mais confiança de ir trabalhar, as pessoas não têm mais confiança de marcar uma social, de se abraçar. Até mesmo com essa abertura de bares e restaurantes, nos primeiros dias, tanto na segunda quanto ontem, eles poderiam ter uma ocupação de 50% e tiveram a média de 20%, porque as pessoas estão com medo de sair de casa. Então, eu vejo que realmente atrapalhou todos os setores, todos, 100%. Acredito que o único que não diminuiu foi a saúde. E mesmo assim não diminuiu, mas a gente sabe que não é uma coisa positiva, né? A gente está com o hospital cheio porque tem alguma coisa errada, não é uma coisa boa. Então, com certeza, mexeu em tudo. Infelizmente, é uma coisa que a gente não podia prever. Ninguém imaginava que ia vir esse vírus. Mas isso, Tony, me faz mais uma vez cobrar. Eu sei que isso já é da Seara Federal, é do presidente, é do Congresso, mas cobrar o investimento brasileiro em pesquisas. O investimento brasileiro não apenas em abrir mais vagas no curso superior, mas em financiar pesquisa para os nossos cientistas, para os nossos pesquisadores. Porque olha aí a importância. A gente aqui no Brasil começou a fase de testes mesmo com um pequeno subsídio que a gente tinha. Imagina se a gente tivesse mais investimento em ciência aqui dentro, mais investimento para descobrir medicamentos. O Brasil tem uma biodiversidade aí tão grande que a gente tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para utilizar, a gente não está estudando e podia talvez algumas dessas pesquisas, alguns desses avanços que a gente deixou de ter por falta de investimento necessário na ciência, a gente poderia já ter descoberto a vacina, ter descoberto aí o remédio para poder curar essa doença que vem deixando todo mundo arrasado, mesmo quem não pegou a doença sofreu com ela também. Então, olha aí a importância que a gente tem de fazer o investimento adequado. E por isso, gente, vou até ser um pouco chata aqui, mas eu acho importante. Toda eleição eu falo, independente de participar de eleição ou não, desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei. Por favor, votem consciente. Não venda o seu voto. Escute o que aquele político está falando para você. Porque, gente, quando eu falo que esse político que vai ser eleito vai destinar as nossas políticas públicas, as nossas leis e onde o dinheiro vai ser aplicado, é sério. Olha aí a importância. Se o Congresso Nacional, não estou falando dessa bancada porque é recente, mas as bancadas anteriores tivessem obrigado a presidência, através de projeto de lei, através da lei orçamentária anual, que todo ano eles votam,
tivesse destinado o dinheiro necessário para o investimento na ciência, para o investimento em pesquisas, a gente poderia estar anos-luz na frente e já ter resolvido esse problema. Então, olha a importância de se votar certo, de cobrar dos nossos políticos, de fazer o investimento na área que é necessária. A gente já podia estar saindo desse meio, desse problema que a gente está vivendo. A saúde já vivia num colapso eterno, né? E com essa pandemia, aí o medo aumentou ainda mais. E aí eu vou fazer lá já esse link com uma outra bandeira que você defende, que é a saúde mental. O que tem de gente, assim, a principal preocupação da gente no começo era justamente trazer uma programação, mudar inclusive a programação da TV com material educativo, com programas que pudessem ajudar as pessoas. Olha, você não pode sair de casa, mas você pode assistir uma coisa bacana. Morreu. Mas você está aqui. Então vamos lá, vamos continuar o trabalho, a vida e tal. Tanto é que a gente tem uma programação bem diversificada para atender. Até campeonato de Free Fire a gente transmite. Então, adorei! Inclusive, já me cobraram de acessar também, iniciar, e eu tenho medo de me viciar e não aparecer mais aqui na TV, só jogando Free Fire. Só aparecer nos campeonatos, nos camps. E a saúde mental ela é importantíssima a respeito disso. Hoje, inclusive, por coincidência do destino, às 11 da manhã, aqui no Tempo Livre, vou entrevistar uma grande psicóloga que trabalha em Maceió. Ela é de Arapiraca, trabalha em Maceió, que é a Liliana Fábia. Na primeira vez que ela participou aqui, a gente falou sobre luto. E hoje a gente vai falar sobre solidão. Justamente porque a preocupação da produção, da direção da TV, é trazer palavras que possam ajudar a população. Como é que você vê nessa... como era a questão da saúde mental até antes da pandemia, como está sendo tratada hoje em dia, e aí eu falo pelo poder público. E como é que ela pode melhorar pós-pandemia? Então, agora pensei numa pergunta longa. Não, mas adoro. Deixa eu começar a lição e organizar aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre saúde mental é que ela é imprescindível. E muitas pessoas não percebem isso. Acham que estou cuidando do meu corpo, estou comendo minhas verduras, estou fazendo exercício físico, estou bem. Gente, o corpo é só uma carcaça. Isso daqui não é nada. O que importa é o que tem dentro. Se eu não cuidar do que tem dentro, eu posso ter um corpo escultural, eu posso ser a pessoa com todas as taxas perfeitas. Não serve de nada. As pessoas não falam sobre saúde mental. Quando a gente começa a tocar no assunto, mas isso é mimimi. Quando a gente fala de bullying, isso é frescura, porque eu sofri bullying quando eu era mais nova e eu tô bem. Fala a pessoa que tá lá enlouquecendo, né? Então, assim, é necessário falar de saúde mental. Não é frescura, não é mimimi. Quando falam, mas há 50 anos atrás não existia. Existia sim, só que as pessoas fingiam que não aconteciam. E ainda digo mais, piorou muito nesse mundo dinâmico que a gente está, nesse mundo que é tanta informação, que está acontecendo uma coisa no Japão agora e em um segundo chega no meu celular. Então, todo esse dinamismo que a gente ganhou tem o seu lado positivo, o lado informativo, o lado de avanços que a gente tem, mas tem o seu lado negativo, que o cérebro humano não consegue alcançar, não consegue essa velocidade tão rápida de fazer entender, de fazer com que a gente fique bem com aquilo. Então, é necessário falar de saúde mental. Quando a gente olha os índices de suicídio da juventude, a gente percebe que não é frescura. Porque quando a pessoa decide tirar a própria vida, ou quando a pessoa se machuca, ela não quer chamar atenção. Porque se eu tiro a minha vida, eu vou chamar a atenção de quem? Eu não vou estar lá para ouvir esse resultado. Então, quem faz isso é porque está com uma dor interna muito grande, que não sabe como retirar e acha que tirando a vida, que se machucando, vai fazer com que aquilo acabe. Então, gente, é necessário falar de saúde mental. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Entendam que você ter uma ansiedade, você ter uma tristeza profunda sem entender o motivo, não vai fazer de você louco, não vai fazer de você uma pessoa ruim, não vai fazer de você de uma pessoa problemática, vai fazer de você humano. E você correr atrás para melhorar isso, você procurar uma terapia, que nada mais é que uma conversa que te faz entender melhor sobre você
você começar a correr atrás disso, só vai fazer você melhorar enquanto pessoa. Então, quando as pessoas chegam querendo me ofender e falam, você devia procurar uma terapia, eu falo, obrigada, todo mundo deveria. Inclusive, você me indica alguém? Justamente, você me indica, tem um bom terapeuta para eu ligar, faço questão. Porque, gente, todo mundo deveria fazer. É questão de autoconhecimento. É maravilhoso. E ainda digo mais. Se você está passando por um momento da sua vida que é muito estressante, que gera muita ansiedade, procura um psiquiatra também. Você tomar remédio não te faz de doido, não. Muito pelo contrário. Vai te deixar mais calmo, te deixar mais zen e te deixar mais confiante de tomar uma decisão correta. Tudo isso é muito importante. Eu gosto de falar isso, Tony, porque eu cobro muito do poder público. Todas as reuniões que eu tenho com o governador, com o prefeito, com a nossa bancada legislativa, tanto vereadores quanto deputados, senadores, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com algum deles, eu falo, e a saúde mental? Cadê os projetos? Cadê acontecer? Isso é muito importante. Eu tenho alguns amigos que chegaram para me perguntar, Olivia, você conhece mais pessoas? Você tem algum psicólogo ou psiquiatra na rede pública que você consiga marcar consulta para mim? Porque eu estou tentando e não tem ninguém. Então, como que eu posso ver uma população como Alagoas, que a gente sabe que é uma população que não tem muito poder aquisitivo, como é que a gente olha essa população que precisa e não tem um psicólogo ou um psiquiatra disponível para atender na rede pública? Como que eu posso ver nas escolas mesmo tantos problemas acontecendo, crianças que chegam com problemas em casa, com problemas seríssimos de pai que bate na mãe, ou de mãe que abandona o filho, ou de um irmão que está preso, sabe? Problemas que acontecem na vida real, que acontecem com a gente, que acontecem com pessoas próximas a gente. Então, a criança passando por todos esses problemas, chega na escola, como que eu posso cobrar dessa criança para prestar atenção na aula? Como que eu posso cobrar de uma criança que apanha em casa não ser violenta com um coleguinha? O que eu preciso para essa criança é ter dentro da escola um psicólogo para identificar, para me falar, fulaninho, vem cá, vamos conversar. O que é que está acontecendo? Deixa eu te ajudar. A gente precisa disso. Quando eu fui candidata a deputada federal, há 2 anos atrás, um dos projetos que eu mais bati é que toda a escola, independente do tamanho, e aí eu falava toda escola porque eu também ia brigar com as escolas municipais e estaduais, mesmo que não fosse da minha alçada. Mas que eu ia correr atrás, que todas as escolas tivessem psicólogo e assistente social dentro da escola. Obviamente que seria feito um estudo, mas seria um psicólogo a cada X alunos. Se tem 2X, seriam 2 psicólogos. Mas que, mesmo se só tivesse um aluno, teria pelo menos um psicólogo para atender o aluno e, se fosse necessário, também atender o ciclo familiar. Porque tudo isso faz diferença. Eu já falava disso há muito tempo. E nessa pandemia, a gente percebeu o tanto que isso é necessário. As pessoas começaram a adoecer. As pessoas começaram a se isolar, não por conta do isolamento, mas porque começaram a entrar em uma depressão profunda, que não queriam conversar com um amigo. Eu falo isso, eu não estou falando de pessoas distantes, porque quando a gente fala, pensa que nunca vai acontecer com a gente. Mas eu falo da minha melhor amiga, que eu ligava para ela, não atendia o telefone, ela mandou mensagem uma vez, amiga, não fique preocupada, mas eu vou tomar remédio, só quero acordar daqui a 3 dias. Então, como é que eu falo que não está acontecendo se eu estou vendo acontecer? E isso é o que eu vi. Mas todo mundo que eu conversei falou, ou aconteceu comigo, ou aconteceu com alguém próximo a mim. Aqui em Maceió, a gente tem ali aquela ponte do Vale do Reginaldo, que sempre foi aberta. Agora, nessa pandemia, foi necessário que, emergencialmente, o prefeito de Maceió colocasse grades de segurança para as pessoas não pularem. Porque as pessoas estavam num nível de desespero que estavam se matando. E aí não eram mais os jovens, não eram mais as pessoas que sofriam bullying, que falavam que era mimimi. Era todo mundo. Era jovem, era adulto, era velho, era criança. Porque até criança não estava mais aguentando isso que a gente estava vivendo. Então, eu sempre achei que a gente deveria falar sobre isso. Sempre tentei falar nas minhas redes sociais. Sempre conversei com todo mundo aqui em casa. Já levei todo mundo para terapia aqui em casa também. Mas eu acho que com isso que a gente passou, agora, um dos pontos positivos que a gente tem que tentar encontrar algum ponto positivo para, conseguir se manter são. Um dos pontos positivos é que eu acredito que agora os governos, tanto o governo municipal, quanto estadual, quanto federal, vão abrir os olhos para entender que isso não é mimimi, que isso não é frescura, que isso é um problema real,
que cuidar da saúde mental, que cuidar da cabeça é tão importante quanto cuidar de uma dor no braço, cuidar de um pé torcido. É tão importante quanto fazer uma cirurgia no HGE. É tão importante e até acho que um pouquinho mais. Porque se a gente cuida da nossa saúde mental, a gente evita que outros problemas venham a acontecer. Porque é comprovado, é científico, que quando você está muito mal, mentalmente falando, quando está em uma crise de ansiedade, o seu corpo começa a demonstrar isso de outras maneiras. Começa a surgir câncer. Sim, câncer pode ser gerado por conta de problemas mentais, pode surgir hérnia, você começa a sentir dores, desenvolve fibromialgia, que hoje em dia é uma doença que está aí atacando tantas pessoas e que é basicamente uma doença criada por aqui, porque a gente não está cuidando. Então, ouso a dizer que saúde mental é até mais importante do que alguns procedimentos de saúde física. Então, acredito que agora os governantes vão abrir os olhos e vão começar a investir mais nesse segmento. As tais doenças psicossomáticas, né, que nascem aqui e se desenvolvem pelo corpo e desenvolvem pela vida. Vou puxar a sardinha também para o nosso lado aqui, para o meu lado, tá, Olívia? O Ivângelo Nunes está dizendo aqui, TV Liberdade, sempre trazendo conteúdos de grande relevância. Luiz Tá vendo? Carlos. Mas eu tinha certeza que já era assim. Luiz Carlos, deputado Francisco Tenório, é um exemplo de político, um grande homem. O Ivângelo dando bom dia, falando bom dia pra gente. O Antônio Alves de Melo Neto. Boca da Mata sempre teve seu forte da cultura no guerreiro e no pastoril. Hoje praticamente não existe, e muito pelo desinteresse dos jovens em continuar esses costumes. Como podemos resgatar costumes quando os jovens parecem não ter vontade destes? Leva pro celular. Olha, é muito difícil, mas é aquilo que a gente conversou no início, né? Não adianta eu colocar um investimento, uma quantia específica de dinheiro em Boca da Mata para trabalhar com pastorio, se em paralelo a isso, eu não incentivo as pessoas a trabalharem com isso. O que eu percebo, não sei se é o caso específico de Boca da Mata, mas acredito que seja também. Mas vou falar um pouquinho mais de Chã Preta, que é onde eu acabo passeando mais, é onde eu acabo estando mais presente. Eu percebo que nas escolas não se fala mais nisso, não se fazem mais esse tipo de apresentações, não se faz mais escolas para ensinar esse tipo de cultura. E eu não faço nada disso, mas quero cobrar que o jovem esteja lá dançando pastorio. Como? Se eu não ensino, se eu não mostro, se eu não incentivo, como que eu vou querer que aquela pessoa goste? É muito difícil. Não que não exista, mas é muito mais difícil. Então eu acho que o primeiro momento, a primeira coisa a se fazer é voltar a falar disso nas escolas, é voltar a ensinar isso, é voltar a ter esse momento. Eu mesmo no ensino médio, eu tinha aula de artes, tinha aula de música, artes cênicas, artes visuais e música. Descobri que não sou boa em nenhum dos três, mas aprendi a valorizar. Mas porque me ensinaram isso na escola. Me ensinaram isso quando eu era novinha. E aí eu aprendi a valorizar e aprendi a amar. Mesmo que não tenha aprendido a cantar, eu aprendi a dar valor para isso. Mas se tiver apresentação, você vai estar lá assistindo. Com certeza, estarei lá batendo palmas e filmando. Mas eu só sei isso porque me ensinaram. Mas se não tivesse me ensinado quando eu era pequena, agora que eu já estou adulta, eu ia olhar e pensar, meu Deus, que perca de tempo. Porque a gente só valoriza aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vivenciou. Então, acho que em Boca da Mata, para começar a valorizar mais isso, eu tenho que voltar a inserir isso nas escolas. Eu tenho que voltar a inserir isso no dia a dia dessas pessoas. Eu quero até aqui, com sua licença, Tony, puxar a sardinha para o meu avô. Muitas pessoas não sabem, mas meu avô materno, pai de minha mãe, era Antônio Coimbra. Ele era vereador de São Miguel e, na época, era presidente da Câmara dos Vereadores, assumiu como prefeito de São Miguel e foi nesse meio tempo que foi declarada a emancipação política de Boca da Mata. Então, ele foi o primeiro prefeito de Boca da Mata, o primeiro prefeito eleito também. E ele também me ensinou muita coisa. Infelizmente, já é falecido. Já faz uns 10 anos que meu avô foi dessa para melhor, né? Foi para outro local. Mundo espiritual. Mas ele me ensinou muito sobre cultura. E eu lembro que no último mês dele, quando eu estava no hospital, ele falou, eu quero sair daqui porque vai ter na minha cidade a apresentação de pastorio e eu quero estar lá assistindo pastorio. Eu lembro que ele faleceu falando isso. Então, assim, eu percebo que é esse tipo de governante
que valoriza o que tem na terra, que valoriza essa cultura, que faz com que essa cultura continue vivendo. Eu não posso permitir que o pastorinho tenha morrido com meu avô. Não posso aceitar isso. Então eu preciso que tenham outros governantes assim como ele. Outros governantes em Boca da Mata que faça o seu Coimbra estar certo de que todo mês vai ter o pastorinho lá para a gente ir assistir. Mas para isso, esse governante tem que colocar na escola, esse governante tem que colocar no dia a dia, esse governante tem que colocar nas festas do município, porque se não colocar, a criança não vai ver, não vai se interessar, não vai fazer. Infelizmente, a gente precisa muito que esse incentivo seja tão grande quanto o investimento. Marcos Alves, o país hoje conta com quase 12 milhões de pessoas com depressão e 35 milhões de pessoas com ansiedade, atualmente no Brasil. É porque durante muito tempo fala-se de ansiedade como se fosse algo supérfluo, como se fosse frescura, mimimi, ansiedade, crise de ansiedade. Olha, feliz aquele que não tem crise de ansiedade. Com certeza. Quer dizer, não que quem é ansioso não seja feliz, mas quando bate a crise... Mas na crise não é bom, não. Não, nenhuma crise é boa. Marcele Pereira, vão não, viu, doutora? O governo não está fazendo o terço do que deveria. Marcele, que é aqui de Arapiraca, e tem sempre um posicionamento bem forte em relação ao que tem sido feito, né? A gente está falando, né, Olivia, a respeito do presente para o futuro. Porque se a gente olhar, não adiantou muito assim, não, a vida do pessoal. O brasileiro sofre por anos e nunca aprende. A Mércia Teodósio, tema maravilhoso. Verdade, vamos voltar à nossa cultura, disse o Demes. Amélia Barros. Hoje as pessoas estão deixando a cultura tradicional e de relevante conhecimento de lado para praticar os costumes da sociedade de hoje. Hoje não atribui evolução e conhecimento ao ser humano. Parte dessa prática de valorizar a cultura, a história, o patrimônio histórico de cada município, do estado, e incentivar. Veja que no final das contas, a gente já entrou na reta final, né? Já são 9h52. Eita, poxa! Tudo segue para a educação, tudo segue para o jovem, para o bom trato do jovem, da criança, do jovem e tal, para que chegue na fase adulta, seja uma pessoa também dinâmica, livre de alguns problemas que muitas vezes, como você falou, a gente não entende às vezes o adulto com algumas situações, mas mal sabe o que ele passou na infância. Todas as dificuldades que passou na época da infância. Daí a importância de se levar tantos assuntos importantes para a educação, para as escolas municipais, estaduais e também para as universidades. Lívia, queria agradecer a você. Faltam 8 minutos, eu sei que vai passar rápido, então vou começar logo de agora a agradecer a você pela presença. É a primeira, como eu já abri dizendo logo, já mandando essa, é a primeira de várias outras que vão acontecer. Até porque a gente precisa ouvir pessoas que têm projetos, que têm ações, que já têm um histórico. Porque essa história, está todo mundo cansado daquela velha política, de que eu vou fazer, eu vou acontecer, vou fazer na educação, vou fazer não sei o quê. Não, cadê? E o projeto? E vai buscar onde? O recurso? Né? Cadê? Vamos lá, apresente aí e tal. Então, enfim, muita satisfação por aqui. Agradecer a Josi Carvalho, Josi Around the World. Eu treinei de domingo para cá, eu treinei muito esse Around the World e tal, para me sair bem. O Neto está dizendo, a Olivia é um exemplo vivo do que deve ser o futuro desse país. O Antônio Neto, Obrigada! Ele é do Conselho Regional de Educação Física e ele tem feito um trabalho extraordinário, pegando os números da pandemia, trazendo essa análise aqui para a gente. Por isso que eu disse que ele é nosso consultor. Na hora do aperreio, eu chamo o Antônio Neto. Neto, vamos conversar que o governador lançou outro decreto e tal. E ele vem e sempre tem palavras das ciências exatas, né? Traduzindo para o bom português. Hélio Rocha, parabéns, Olivia Tenório, pelo seu trabalho. É de pessoas que nem você que precisamos para que as coisas melhorem significativamente. Parabéns.
Fico muito feliz em ouvir isso. Tony, eu só vou pedir licença aqui antes que acabe o nosso tempo, porque eu sei que o Instagram expulsa a gente, né? Mas, quando a gente começar a falar de cultura, acho que tem mais uma coisa importantíssima que eu não comentei aqui. Eu acho que quando a gente investe em cultura, não é apenas investir em uma educação cultural dentro da escola. Isso é importante também. Mas eu acho importante a gente começar a investir no Brasil, na produção de filmes, por exemplo. Por que eu falo isso? Eu não devia falar isso, alguns amigos falam que eu devia guardar isso pra mim, mas, por exemplo, quando foi que eu decidi me tornar advogado? Quando eu assisti o filme Legalmente Loira. Parece bobagem, mas era um filme bobo, engraçado, onde tinha uma mulher que decidiu entrar num mundo que teoricamente era de homens e ficou brilhantemente uma advogada linda, que pôde permanecer com a vaidade dela, inteligentíssima e resolvendo problemas que ela achava necessário. E eu olhei, meu Deus, eu quero ser essa mulher. Então, quando eu falo de investir na cultura, também na cultura do cinema, gente. Porque isso ajuda a disseminar isso que a gente tem. Minha irmã comentou uma coisa comigo que é muito verdade. Quando eu era mais nova, que ia cair um dentinho meu, minha mãe falava, filha, joga em cima no telhado, em cima da casa, para o seu dente nascer mais rápido. E eu fazia isso. E hoje em dia, eu vejo que os novos papais, novas mamães, falam pro filho, coloca o dentinho embaixo do travesseiro que a fada dos dentes vai chegar e te dar uma moedinha. Gente, isso é uma tradição americana. Mas os filmes americanos mostram tanto isso que a gente perdeu essa tradição de jogar o dentinho em cima da casa e começou a colocar ele embaixo do travesseiro. Então, olha como a tradição pode se manter através de um filme. Então, quando eu falo de investir na cultura, de investir no teatro, de investir em filmes, gente, também é manter nossas tradições. Se a gente começa a fazer filmes brasileiros jogando o dente em cima do telhado, se eu começo a fazer filmes brasileiros mostrando o pastorio, se eu começo a fazer filmes brasileiros mostrando como é maravilhoso você trabalhar com agricultura, por exemplo, a gente começa a ter mais brasileiros querendo fazer isso e levando essa tradição para frente. Então, vamos sim investir em cultura. Eu precisava falar isso porque é uma coisa que mexe muito na minha vida, que fez um diferencial muito grande para quem eu sou hoje. Obviamente que a gente começa com o filme, mas evolui, né? A gente estuda mais, profissionaliza mais, mas isso mexe muito com os sonhos de uma criança, isso mexe muito com o que você quer, com o seu foco de vida. E o que eu queria falar aqui, Tony, depois desse momento, é te agradecer pela oportunidade. Eu já conheci a TV Liberdade e fiquei muito feliz quando a Josi fez essa ponte, porque eu acho importantíssimo a gente ter esse momento de conversar aqui sobre diversos temas, a gente poder sair um pouco só de problemas, só de morte, que é uma coisa triste, coloca a gente para baixo, mas sair um pouco disso e tentar olhar um pouco mais para a esperança, tentar olhar um pouco mais para a nossa salvação. Eu sei que ainda tem muito que melhorar, não vai ser da noite para o dia, a gente sabe que, infelizmente, existe muita burocracia e as coisas demoram um pouquinho mais do que deveriam. Mas eu acredito sim que a gente está no caminho certo, eu acredito que esses políticos mais jovens, que estão vindo com ideias diferentes, que estão vindo com essa pegada nova, que nós, mulheres, que estamos entrando agora com a visão diferenciada, eu acredito que a gente vem para mudar o que precisa ser mudado e para colocar uma direção mais correta, uma direção mais focada no caminho que a gente deve seguir aqui, não só em Maceió, mas aqui no Brasil. E quem sabe virar referência para o mundo todo, né? Eu sei que a gente tem potencial para isso e eu sei que eu tenho garra para correr atrás. E essa mensagem que eu quero passar para que mais pessoas que me escutem, para que mais pessoas que estão perto de mim e para que mais pessoas que estão longe também tentem se motivar para ganhar garra também de mudar a sua sociedade. E quando eu falo de mudar, não é apenas na política, mas é em qualquer área que a gente trabalhar. A gente tem que dar o nosso melhor, porque quando você comunica amor, quando você comunica esperança, quando você comunica coisas boas, você atrai tudo isso de volta. Então, eu queria te agradecer, te parabenizar. Não consegui ler todos os comentários, mas queria agradecer a todo mundo que está aqui, que está deixando seu recado, que está deixando sua pergunta e me colocar 100% à disposição para conversar com todos vocês, para tirar suas dúvidas, para conversar sobre novos temas, se for o caso. E também a Josi me falou aqui que a sua live vai para o YouTube. Então, falar que quem não conseguiu assistir toda, eu vou repostar no meu perfil também, tá certo? E vai ficar aqui no IGTV da TV Liberdade, 20 segundos. Lívia, obrigado, sucesso, viu? Obrigada, meu amor. Um beijo. Abraço, tchau, tchau, beijão. Beijo no coração, beijo no coração de todos. Valeu, até a próxima.